Olá, meu nome é Vinícius Marques e seja muito bem-vindo ao Amaterasu Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos responder alguns comentários e observações que foram feitas por vocês aqui nos comentários. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. Antes de iniciarmos a leitura dos comentários, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem alguma dúvida, alguma observação ou sugestão de vídeo aqui para o nosso canal, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. Quem sabe, no próximo Respondendo aos Comentários, eu posso utilizar a sua dúvida para criar um conteúdo novo ou fazer um vídeo à parte, como alguns casos que aconteceram aqui. Show de bola? Agora sim, podemos ir direto para as perguntas. Ao primeiro comentário, que não é bem uma dúvida, mas sim uma observação, mas que vale muito a pena a gente refletir em cima. Foi feito lá no vídeo, bem lá atrás, né, dos 5 obstáculos da mente. Quem fez foi a Mari. Vamos ver o que ela disse pra gente. Pensei logo em mim mesma e também nos pacientes do grupo de tabagismo. O tabagista tem muitas ambivalências. Ele quer parar, sabe que precisa parar, mas sempre se sabota. Tem grandes taxas de recaída. E isso é muito verdade. Mas qual é a questão que nós podemos refletir aqui? Ora, seja o vício pelo cigarro, seja o vício no jogo, seja o vício na bebida, no sexo, nas compras, ou seja lá o que for o motivo do vício, o objeto do vício, o processo por trás, em todos eles, são muito similares. Na medicina chinesa, essa ideia de que algo que gruda e não sai se torna repetitivo, pensamentos pegajosos que não vão embora, ora, nós estamos falando de um conceito de mucosidade, só que uma mucosidade não substancial, ou seja, ela não é uma mucosidade que tem forma, mas sim uma mucosidade que afeta a mente, o espírito. E nesses casos, o E40 se torna um ponto muito relevante na prática clínica. Não é à toa que no Sanjian Liaofa, na técnica das 3 agulhas para o vício, o ponto E40 é utilizado. Mas nós podemos potencializar o seu efeito com outros pontos, além daqueles das técnicas de 3 agulhas, como por exemplo o pericárdio 5, o coração 3, o TA10, todos eles têm o mesmo propósito, remover a mucosidade que afeta a mente. O destaque maior é certamente para o E40 e também para o pericárdio 5. Show de bola? Espero que isso possa contribuir para com os seus pacientes. Bom, vamos para o próximo comentário. A próxima questão que nós temos está lá no vídeo Doenças Crônicas e Lesão da Essência, e esse comentário foi feito lá pelo Sérgio. Ele diz o seguinte: a acupuntura constitucional se mantém fidedigna levando em consideração a miscigenação das raças? Essa é a pergunta. Para poder responder essa pergunta, o que a gente precisa fazer? De uma definição do que é Constituição. Essa definição a gente pode encontrar em vários livros, mas o livro que vai nortear a gente aqui é o livro que tem apoio da Federação Mundial de Acupuntura e Moxa-Bustão para a execução de diagnósticos. E o que ele vai dizer para nós? Eu vou fazer uma tradução simultânea aqui, então pode ficar um pouquinho esquisito o jeito que eu vou falar, tá? Diz o seguinte: Constituição se refere às características individuais, incluindo características estruturais e funcionais, temperamento, capacidade de adaptação às mudanças climáticas, suscetibilidade às doenças. Isto é relativamente estável e tem como por base a parte pré-natal, que seria a parte genética, e a parte adquirida, que seria a parte pós-natal. Ok? Show de bola, definição nós temos aqui conosco. E aí voltamos à pergunta. Isto que eu acabei de falar aqui, características estruturais, funcionais, capacidade de adaptação ao clima, temperamento, a tendência a adoecimento, isto é influenciado pela miscigenação das raças? Sim, é.
tudo isso? Não, mas alguns desses tópicos sim. Então, por exemplo, você há de convir comigo que a parte estrutural pode sofrer influência dependendo da raça que nós estamos observando. Para dar um exemplo, os asiáticos eles têm o fêmur mais inclinado do que outras raças. Isso faz com que, se um asiático tem osteoporose, é mais fácil desse osso quebrar. É um exemplo, tá bom? Então dá para dizer que influencia sim, de certo modo. Só que, exemplo, você olha para mim, o que você consegue ver de estrutural? Ah, uma pessoa mais magra, ok? Essa é uma avaliação que você consegue fazer da minha constituição ao observar. E realmente é isso. Dificuldade para ganhar peso, uma pessoa mais magra, eu posso fazer a avaliação de constituição de mão, os dedos são bem compridos, a palma da mão é mais estreita, acaba casando com uma ideia, se for por avaliação de 5 movimentos, uma constituição mais metal. Legal, bacana, show de bola. Você precisa saber que, curiosidade, que eu sou descendente de judeu para poder fazer isso? Não, você não precisa. Então, sim, existe uma influência na miscigenação, da miscigenação de raças, mas eu não preciso desenhar a árvore genealógica do paciente. Outras coisas que são relevantes, como já mencionado aqui, é a parte pré-natal. Então, por exemplo, se eu faço a minha avaliação constitucional com base na data de nascimento, horário e local de nascimento, você vai perceber que vai dar uma constituição metal também, tá? E aí bate com a constituição da mão. E também vai dizer que meus órgãos mais frágeis são o coração e o fígado. Curiosamente, meu pai teve um infarto. Então o que você pode fazer? O que eu posso fazer, né? Eu tenho que fazer coisas que previnam isso, que trabalhem essas carências. Então eu tenho que estar um passo à frente dos percalços que a vida pode colocar, não é mesmo? Então, por exemplo, o excesso de pensamento desgasta o ti do baço e o sangue do coração. Opa, o coração, o meu já é mais frágil, então eu posso ir prevenindo. Então, de tempos em tempos, quando eu perceber que minha mente está ficando mais cansada, que eu estou tendo algum problema para dormir e tal, Queipitan é uma fórmula de fito que fortalece o ti do baço e nutre o sangue do coração. Entende? Então, aqui a gente conclui a ideia de, sim, a miscigenação acaba influenciando na ideia da constituição do próprio paciente, já que eu estou avaliando ele individualmente. Agora, se o que você está questionando for, será que na hora que eu faço uma inspeção facial para eu determinar se o paciente é mais pálido, ou se ele é mais avermelhado, se ele tem a face esverdeada, a miscigenação de raças influencia nisso? O próprio Sionô já afirma para nós no livro dele. Ele diz o seguinte: você tem que conseguir diferenciar o que é algo racial do que seria a alteração na coloração da pele, daquilo que é patológico. Então, por exemplo, uma pessoa branca e uma pessoa negra e uma pessoa asiática podem ficar mais pálidas, independente da sua cor. A questão é a base anterior que nós temos. Os três podem ficar mais avermelhados. A questão é a base que nós temos. E veja só, a Constituição não é definida a partir de uma única questão, de um único aspecto que eu uso, mas sim de um conjunto de coisas que eu posso utilizar para avaliar. E a configuração para dizer, esse daqui tem uma constituição metal, não sei o quê, isto vai depender do estilo que você está usando. Tem vários tipos de avaliação constitucional. Então você tem com base em 5 movimentos, você tem com base em canais, com base em matéria médica, você tem com base em substância. Então você tem uma porção de estilos que avaliam a parte constitucional. Se eu voltar aqui na parte clássica, o Juan Fumi determina a Constituição com base em estruturas ósseas. Com base nisso ele consegue dizer qual órgão é mais frágil e tal. Percebe? Então, você tem um monte de estilo aí. Respondida a questão?
Então, show de bola. Vamos para a próxima. A próxima pergunta é uma pergunta muito comum e repetitiva, que é a pergunta que foi feita lá no vídeo Neuralgia do Trigêmeo pelo José. Um grande abraço aí, José. Ele diz o seguinte: o agulhamento é do lado contraído? Bom, resumindo, o que é essa pergunta? Quando que eu devo utilizar lado afetado? Quando eu devo utilizar lado oposto? A outra pergunta que fica embutida aí: quando eu devo utilizar de maneira unilateral e quando eu devo utilizar de maneira bilateral? Aqui nós entramos numa seara gigantesca de possibilidades. Por quê? Porque eu tenho referência para defender qualquer um dos lados, tá? No caso do vídeo, a sugestão de tratamento que eu estava passando e a forma como eu a utilizo na prática clínica e recomendo, então aqui é a minha visão da utilização, é parte sindrômica bilateral, isso tem como por base o Dedman. Parte que eu vou trabalhar no canal, eu faço unilateral. E aí também tem como por base o Dedman. Exemplo, vou utilizar o VB20 para o tratamento do vento, é bilateral. Vou utilizar o IT18 para a dor facial, unilateral. Ok? Aí, a outra questão, vou utilizar do lado afetado ou vou utilizar do lado saudável? Você encontra referências técnicas clássicas das duas formas, para a atuação com a acupuntura de lado afetado e atuação com a acupuntura para lado oposto, para contralateral cruzado e tudo mais. Neste caso, a minha recomendação, de novo, minha recomendação, a forma que eu vou utilizar quando eu for atender esse tipo de caso, é do lado afetado. Posso até compartilhar. Em um dos grupos de estudos, apareceu um caso de neuralgia do trigêmeo e eu fiz ali uma consultoria para o caso e elaborei um protocolo. A parte que ia atuar na dor facial foi feita de maneira unilateral e do lado afetado. A parte sindrômica é bilateral e teve um bom resultado. Inclusive a própria pessoa, né, que se usufruiu, né, do tratamento, compartilhou a sua experiência com a acupuntura conosco no próprio vídeo. Né, no vídeo não, né, nos comentários ali embaixo. Teve um ótimo resultado. Ela até desmaiava por conta da neuralgia do trigêmeo e esse tipo de situação não acontece mais. Então, maravilha, maravilha. Agora, e aqui eu abro um parênteses, que é o seguinte: não tem nada mais ridículo do que uma pessoa dizer o meu jeito é o certo e do resto é um lixo. Tem nada mais ridículo do que isso. Isso é coisa de gente pequena. Tá? E tem muito disso. O meu método é o perfeito. Não. Se eu pegar o clássico de suporte à vida com a acupuntura e Moshe Bustamante, ele dá a ideia de que, olha, se for... Ele dá a ideia, não deixa explícito. Se for excesso, é mais interessante trabalhar distal. Deficiência mais local. Mas se eu pego o livro do Sun Simial, ele trabalha ponto asti, que é um ponto que quando eu aperto piora, indicando quadro de excesso. E aí é local. E aí? 2 livros e 2 referências incríveis dizendo coisas opostas. Se eu pegar o clássico das dificuldades, que está em algum lugar aqui, ele vai dizer pra gente que o Minman está no rim direito. Se eu pego as teorias taoístas, vai dizer que o Minman está do lado esquerdo. Se eu pegar no Imperador Amarelo, ele dá localizações ainda diferentes para o Minman, chegando a falar até que é o olho. Então veja só. Aí depois fala que é o meio, entre os 2 rins, você tem outras... Se eu pegar o pericárdio, por exemplo, no clássico das dificuldades, fala que o pericárdio não tem forma. Aí vem o rótulo e fala assim, o pericárdio tem forma, claro que tem, a membrana é assim, assado, tal. E aí vai explicar o aspecto anatômico disso. Se eu pegar o Da Chan, ele apresenta várias técnicas contralaterais cruzadas. Se eu pegar a técnica de Tung, aí, por exemplo, acupuntura em movimento, o Roin trouxe isso. Então, você agulha o local e movimento local. Aí, depois vai ter outras técnicas que, por exemplo, Richard Tan, contralateral cruzado, e você movimenta a área que está livre, que é a área afetada.
Então perceba que você tem linhagens diferentes, formas diferentes de se atuar, e elas possuem a sua beleza e o seu resultado. A acupuntura chinesa tem um agulhamento relativamente mais profundo do que a acupuntura japonesa. Ambas dão resultado. Ambas têm a sua beleza e a sua compreensão do porquê o agulhamento deve ser ou mais profundo ou mais superficial. Então não tem nada mais pequeno de querer dizer o meu jeito é o certo e o resto tá errado, porque sempre haverá uma referência técnica clássica para dizer o ao contrário. Pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Por isso que tem o livro da federação que busca, que tem o apoio da federação que busca padronizar as coisas e tudo mais. Mas o que eu estou dizendo é o quê? Você poderá ter resultado de outras maneiras também, tá? Outras maneiras também podem dar resultado. Beleza? Então, por exemplo, paralisia facial, tem gente que vai trabalhar do lado saudável. Inclusive o Yulong Khan recomenda isso. É um clássico importante da história da acupuntura. Então, já para deixar claro, a forma que eu trabalharia e que eu recomendo no caso de neurologia do trigêmeo e recomendei foi trabalhar a parte que atua no canal e na dor do lado afetado, do lado que está contraído e tal, e a parte que atua sindrômica bilateral. Porém, existiriam outras justificativas para serem dadas para trabalharem de outras formas, escolherem outros pontos e assim vai. Show de bola. E aqui, eu quero até dar um pouco mais ser incisivo nisso. Tem algumas teses de pedagogia que falam que o professor é aquele que põe a marca no seu aluno. De jeito nenhum. Você põe marca em gado, não em aluno. No livro Tao of Jeet Kune Do, do Bruce Lee, ele fala o seguinte: o bom professor é aquele que faz com que o seu aluno não caminhe a sua sombra. Cada um segue o seu caminho. O professor ele tem a função de mostrar todos os caminhos e você escolhe o seu. Ah, show de bola! Show de bola! Não sou responsável pela jornada que você vai trilhar na sua vida. E justamente por isso você pode ir muito mais além do que eu. Tá? Show de bola? Vamos seguir para a próxima pergunta. A pergunta foi maravilhosa. Valeu, José. Caraca, José! Boa, José! Muito legal conversar isso, beleza? Vamos para o próximo tópico. Próxima pergunta vem lá do vídeo Grupo de Pontos Fenda. Foi feito pela Andressa. E aí, Andressa, beleza? Ela diz o seguinte: maravilhoso e muito esclarecedor, Vinícius. Obrigado. Obrigado eu, tá? Eu fico sem graça com essas coisas. Ela diz o seguinte: já vi muito sobre o F14 para o desbloqueio do canal do fígado. Não há evidências clínicas sobre ele para esta finalidade? Tá, vamos lá. Primeira coisa, os pontos têm ação sintomática e ação sindrômica. Ao longo da história, o que foi trabalhado com os pontos foi ação sintomática. A ideia dos pontos trabalhar a parte sindrômica é uma coisa muito moderna, nova. Muito raramente os pontos eram citados para algumas questões sindrômicas. Muito raramente. O foco estava nos sintomas. Boa parte dos livros são dedicados ao entendimento de como os pontos agem nos sintomas. Mas a gente sabe também que o suprassumo da eficiência da acupuntura é quando eu consigo combinar o efeito sintomático de um ponto com o efeito sindrômico dele. Então vamos lá. Onde que o F14 aparece como um ponto recomendado? Distúrbios do aquecedor superior. Por exemplo, palpitação, dor no coração, dor no peito, plenitude torácica, distensão torácica, tosse, asma, dispneia. Todos esses casos eu posso usar o F14. Mas quando que ele é muito mais eficiente? Quando esses sintomas que eu mencionei, eles ocorrem devido a uma flutuação emocional. Então, quando o paciente passa um nervoso, passa um estresse, aí
desencadeia a palpitação. O F14 vai se tornando mais útil. Por quê? Geralmente problemas que sofrem com a flutuação emocional são desencadeados pela estagnação do TI do fígado. É claro que só isso não é o suficiente para você definir esse padrão, mas já é um início. Aí você faz a investigação para concluir se é de fato ou não, mas é uma boa suspeita. Ele também é bem útil quando a estagnação do TI do fígado passa a afetar o aquecedor médio. Então, de um modo geral, independente de síndrome, se tiver náusea, refluxo, vômito, eructação, você pode usar o F14. Só que se isso for ocasionado por uma estagnação do TI do fígado, ele é ainda mais eficiente. Ele também aparece, algumas vezes, para a parte de ação no aquecedor inferior. Por exemplo, o frio adentrou a mulher logo após o parto do bebê. O que vai acontecer? O frio entra, se converte em calor, aumenta a circulação do sangue e promove quadros hemorrágicos. O F14 pode ser utilizado nessas situações. Por quê? Quando você tem obstruções, e o frio gera obstrução, há uma tendência forte à geração de calor. E nesses casos o F14 também é recomendado. Então, por exemplo, essas estagnações no tórax, se elas gerarem calor, o F14 também é recomendado. Outro momento, o TI de porquinho correndo. Quando o paciente sente uma sensação gasosa que vem do aquecedor superior, do aquecedor inferior e vem para cima. Pode vir até a garganta ou parar no tórax. O F14 é útil, independente da síndrome, se for por estagnação do TI do fígado ou por uma deficiência do ion do rim com retenção de água. Não importa, o F14 pode ser utilizado. Tá? Então é nesses momentos onde o F14 tem mais destaque. Em outras áreas é para questões de problemas de hipocôndrio, dor nas costas que impede esse movimento de rotação. Então você vê algumas situações nesse sentido. Se o problema for do fígado batendo no baço, e aí afetando o digestório baixo, aí o F13 se destaca mais. Então, para ajudar um pouco mais nesse sentido, pensa assim, o F3 ele é um ponto extremamente versátil na hora de tratar a estagnação do TI do fígado. Ele age em diversos campos. Sistema digestório, circulatório, locomotor, enfim, ginecológico, na saúde do homem, tudo que você imaginar assim, o F3 ele aparece de uma maneira bem enfática. Só que ele é um ponto geralzão, bem versátil. Já o F14 ele é muito mais específico. Então imagina que o paciente tem uma estagnação do TI do fígado e que está gerando um problema na região do aquecedor superior. Por exemplo, dor e distensão das mamas, onde elas ficam bem sensíveis. Pode até dar uma distendida, fazendo a mulher ter que trocar o tamanho do sutiã, coisa que é bem comum no período que antecede a menstruação. Isso pode ser por uma estagnação do TI do fígado. Você pode combinar o F3, que é extremamente versátil, e falar para ele, F3, eu sei que você trata a estagnação do TI do fígado nos mais diferentes aspectos, mas eu quero que você dê ênfase no aquecedor superior. O que eu faço? Coloco o F14. Entendeu? Então aí você trabalha a sua combinação. Show de bola? Vamos para a próxima pergunta. A próxima questão foi feita lá no vídeo Técnica dos 13 Fantasmas de Sun Simiao. Foi feita pelo Caio. E aí, Caio, beleza? Como é que você tá? Ele diz o seguinte: opa, Vinícius, beleza? Beleza. Me tira uma dúvida sobre o Bexiga 62. Você disse que ele pode ser utilizado para indivíduos que estão se mexendo e não sabem o porquê. Ele serve para pernas inquietas também? Então vamos lá. Primeira coisa. Síndrome das pernas inquietas é uma doença ocidental e, portanto, eu não vou encontrar referência disso em textos clássicos. Tá? E aqui já nos permite uma seguinte reflexão. Doença na medicina chinesa é uma coisa, doença na medicina ocidental é outra. Apesar de terem o mesmo nome, as definições são diferentes. Doença na medicina ocidental é um conjunto de sinais e sintomas possíveis do paciente apresentar, somados aos exames que comprovem aquela situação, ou pode ser um diagnóstico de exclusão, que é quando eu faço os exames que descartam todas as outras possibilidades e que só pode ser aquela doença em específico.
Já na medicina chinesa, não. A doença é o principal sinal ou sintoma que o paciente apresenta. Exemplo, se o paciente falar que tem uma capsulite adesiva e que a queixa principal é dor no ombro, na medicina chinesa, qualquer doença, dor no ombro. Viu como é simples? Jiantong. Agora, é uma tendinite no ombro. Tudo bem, a doença continua sendo Jiantong, dor no ombro, porque essa vai ser a queixa principal do paciente, tá bom? Então, aqui o que nós temos que fazer? Síndrome das pernas inquietas. Se eu quero encontrar referência se eu posso usar o Bexiga 62 ou não nos clássicos para isso, eu tenho que ver quais são os sintomas. E aí, olha só. Síndrome das pernas inquietas é óbvio. O paciente mexe as pernas. Beleza, ele mexe as pernas. Mas não porque, sei lá, tô a fim de mexer. Não, é porque ele sente um desconforto na perna e isso faz com que ele mexa. E mexer alivia o sintoma. Então mexer é consequência de algo e não a causa, não a raiz. Geralmente esses pacientes vão reclamar de sensação de queimação, fisgada, formigamento, pontada. Alguns falam que é como se várias formigas ou bichos caminhassem sobre a perna. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar estas indicações nos clássicos. E veja só, observando as descrições desse sintoma, formigamento, por exemplo, ora, você só pode sentir quando o sangue chega até a pele. Então, se o sangue enfraquecer ou se houver uma dificuldade na circulação do Qi, isso impactar na circulação do sangue, você pode desenvolver isso. Ou tiver um patógeno que impede a circulação do sangue, enfim, você pode ter formigamento. A questão de fisgada, pontada, tem muita relação com estase de sangue. Enfim, você tem várias possibilidades. A sensação de queimação, de ardência, tem relação com calor. Então você tem algumas possibilidades sindrômicas aí por trás. Mas a gente está pensando na parte sintomática. E, tendo isto em vista, eu posso observar apenas se o Bexiga 62 tem indicações para desconforto em membro inferior. E ele tem, ele aparece algumas vezes para isso, inclusive para algumas dessas sensações descritas aqui. Agora, outro ponto que é mais interessante ainda é o VB31. O VB31 aparece de maneira muito mais enfática para desconforto de membro inferior do que o Bexiga 62. Então você pode ou utilizar o VB31 com outros pontos ou até mesmo combiná-lo com o Bexiga 62 e assim fazer uma boa dobradinha, tá? Show de bola? Show de bola? Então tá respondido aí e já dado um direcionamento como você pode buscar pontos efetivos para determinadas situações através dos clássicos. É só lembrar quais sintomas nós estamos falando aí. Show de bola? Então, seguindo! Bom, o nosso vídeo vai se encerrando por aqui. Já respondemos as perguntas que ficaram. Se eu não respondi a sua pergunta é porque ela vai virar um vídeo, tá? Um vídeo só para isso. Então, por exemplo, perguntaram sobre canal divergente, sobre como identificar as dores dos ombros associadas aos canais. Então, preciso de mais tempo para poder responder essas perguntas, então vai ser vídeos individuais, tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Teve muito comentário agradecendo, falando que estão gostando dos vídeos. Eu fico muito feliz e fico muito sem graça também. Então, para não ficar vermelho nos vídeos, eu preferi focar mais naquilo que era pergunta e tudo mais, e também para o vídeo não ficar muito grande. Mas eu agradeço imensamente o carinho de vocês aqui com o canal, com os vídeos, com o conhecimento, o entusiasmo de vocês com a medicina chinesa, porque se vocês se empolgam, obviamente eu também ficarei cada vez mais empolgado. Muito obrigado e eu vejo vocês na segunda-feira. Esse vídeo sai na quinta. Segunda-feira tem vídeo. Sexta não vou botar vídeo não. Vamos descansar, né? Vamos passear, vamos curtir. Então, até